Para você ligadinho no meu canal, estamos chegando com mais um vídeo no canal Rosenildo Nunes Oliveira. E vamos falar um pouquinho dos resultados da rodada 17ª do Campeonato Brasileiro. Mas antes de continuar o vídeo, me ajude dando aquele like e se inscrevendo no meu canal, porque isso me ajuda bastante. E ative o sininho de notificação, porque sempre que tiver vídeo novo no canal, você recebe notificação de vídeo novo em primeira mão. Vamos falar um pouquinho da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rodada essa que manteve os dois líderes do Campeonato Brasileiro, o Flamengo e o Santos, ambos com 36 pontos, após a vitória das duas equipes. Mas tivemos mudança na tabela de classificação. O Palmeiras, que era terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, nesse momento aparece em quarto lugar. E o Corinthians vem subindo gradativamente na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Mas vamos aos resultados. No sábado, às 11 horas da manhã, o São Paulo encarou o Grêmio jogando no Morumbi em São Paulo. E mesmo o Grêmio com o time reserva, somente o Everton Cebolinha de titular, ainda assim o São Paulo não conseguiu sair do 0-0 com a equipe do Grêmio. O São Paulo, que aspira a brigar pelas primeiras posições no Campeonato Brasileiro, mas não conseguiu fazer o placar de vitória contra a equipe reserva do Grêmio de Porto Alegre. O resultado, portanto, abaixo do esperado para o tricolor do Morumbi. O Bahia recebeu o CSA jogando em Salvador e venceu pelo placar de 1-0. O Bahia, que se encontra em oitavo lugar no Campeonato Brasileiro nesse momento. Bahia, que faz uma campanha realmente boa pelo tamanho do investimento que o Bahia faz na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense recebeu a equipe do Ceará jogando na Arena da Baixada e mesmo com o time reserva, o Atlético Paranaense venceu a equipe do Ceará pelo placar de 1-0. É essa outra equipe que, mesmo quando joga com a equipe reserva, quando joga na Arena da Baixada, é uma equipe muito forte realmente, o Atlético Paranaense, e consegue fazer bons resultados jogando lá em Curitiba. E também é uma equipe que vem sempre bem na tabela do Campeonato Brasileiro. O Internacional, depois da eliminação na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro entrou com o time titular, ao contrário do que muita gente imaginava, inclusive eu. Imaginava que o Internacional ia poupar jogadores, porque tem jogo da Copa do Brasil no meio de semana, né? Jogo decisivo. Semifinal da Copa do Brasil, mas o Inter surpreendeu entrar no time titular e venceu a equipe do Botafogo pelo placar de 3-2, mas foi um jogo bastante difícil para a equipe do Internacional. O Botafogo chegou a dar sufoco na equipe do Inter no final do jogo, mas o Inter conseguiu fazer o placar de 3-2, 3 pontos mais na tabela para o Internacional, que continua entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, na primeira página, né, entre os 10 melhores colocados, e sempre lembrando que o Inter ainda tem o foco na Copa do Brasil, mas é uma equipe que vem reagindo na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro e está bem. O Fortaleza recebeu o Goiás jogando na Arena Castelão em Fortaleza e também venceu pelo placar de 2-0, confirmando o seu mando de campo e o favoritismo, né, por ser considerado ligeiramente favorita, melhor que a equipe do Goiás, fez o placar de 2-0, mais 3 pontos na tabela também para o Fortaleza, uma equipe que realmente briga para permanecer na primeira divisão do Campeonato Brasileiro esse ano, mas pelos resultados, pela campanha que vem fazendo, em continuando dessa forma, o Goiás, ao final do segundo turno do Brasileirão, repetindo essa campanha que vem fazendo até aqui, com certeza permanecerá na primeira divisão para o ano que vem. O Cruzeiro, de técnico novo, né, o ex-técnico do Fortaleza, o Rogério Ceni, agora no Cruzeiro, mais uma vez conseguiu placar positivo, enfrentando o Vasco da Gama, jogando no Mineirão. A equipe do Cruzeiro foi superior à equipe do Vasco da Gama, realmente jogou
bem, levou porque a equipe do Vasco da Gama joga em contra-ataque, né? Tem os garotos novos lá, o Thales e também o Rossi, que são jogadores muito rápidos. Mas o Cruzeiro conseguiu segurar o ímpeto do contra-ataque do Vasco e venceu por 1-0. O Rogério Ceni vem realmente bem no Cruzeiro após, né, a estreia do Rogério Ceni. O Cruzeiro realmente vem jogando um futebol, se não muito melhor do que a equipe do Mano Menezes, mas vem conseguindo melhores resultados até esse momento. Já a equipe do Corinthians recebeu o Atlético Mineiro jogando na Arena Itaquera e conseguiu mais uma vez vencer por um placar magro, mas sempre lembrando que o Corinthians não costuma vencer por largos placares, mas sempre vai ali vencendo por 1-0, 2-1, sempre pelo placar mínimo, mas sempre bem na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O Corinthians que tem grandes possibilidades de disputar a final da Copa Sul-Americana, já que vai jogar as semifinais da Sul-Americana e tem chance de chegar à final, por que não, né? Mas vem bem também no Campeonato Brasileiro, figurando nesse momento entre os 4 melhores colocados do Campeonato Brasileiro. Então, realmente as equipes que brigam por Libertadores da América que realmente abram os olhos com o Corinthians, porque é uma equipe que realmente, quando cresce na competição, costuma dar trabalho. Eu diria que a briga do Corinthians não é por título, né, pelo elenco que tem, mas tem um bom time, bem treinada pelo Carille, né, uma equipe que toma poucos gols e, portanto, é uma equipe que a tendência é realmente brigar por uma vaga na Libertadores da América. Lembrando que nessa segunda-feira ainda tem um jogo para fechar a rodada do Campeonato Brasileiro, Fluminense e Avaí, né? E o Fluminense tentando ali sair da zona, como diz o Vanderlei Luxemburgo, da zona da confusão, né? Da zona de rebaixamento. Mesmo o Fluminense ganhando nessa rodada ainda não consegue sair, mas se aproxima, né, do Cruzeiro, que é ali o time que está na entrada da zona de rebaixamento. Enfim, o Brasileirão vem em seu andamento, nesse momento tendo o Flamengo e a equipe do Santos, líderes ambos com 36 pontos. Lembrando que o Flamengo joga contra o Avaí no próximo final de semana, lá na Ressacada em Florianópolis. E a equipe do Santos, eu não lembro agora qual é o confronto do Santos, mas o Santos também é favorito no seu jogo, joga lá em São Paulo, né, na Vila Belmiro. Provavelmente, né, o Santos possa vencer o seu jogo, jogando em casa no próximo final de semana. Em o Flamengo vencendo o seu jogo contra o Avaí, os dois se enfrentam na 19ª rodada. Um jogo que realmente decidirá o turno, né? Se o Flamengo e o Santos chegarem com vitórias no próximo domingo, chegarão a 39 pontos. Se ambos chegarem a 39 pontos na 19ª rodada, eles chegarão brigando pela liderança do turno. Quem vencer, né, termina campeão do turno. Lembrando que pode ser um grande prenúncio, porque 10 equipes que foram campeãs da era dos pontos corridos, poucas delas não foram campeão do primeiro turno. A maioria das equipes que foram campeão do primeiro turno conseguiram também vencer o segundo turno e ser campeão brasileiro. Então, tanto o Santos quanto o Flamengo tentam manter essa escrita, né, de terminar o turno na frente e depois partir para tentar conquistar o segundo turno e, consequentemente, o título do Campeonato Brasileiro. Lembrando sempre que a equipe do Palmeiras, né, o Palmeiras que tem um bom elenco, não vem jogando um grande futebol nesse momento, mas tem tendência de crescer na competição. Eu falo para a maioria dos meus amigos que a briga pelo Campeonato Brasileiro, eu considero que vai ser a briga realmente pelo título brasileiro, entre Flamengo, né, pelos elencos, Palmeiras, o próprio Corinthians por ter um bom time. Eu diria que o Santos vai brigar ali também, mas
que eu considero como briga pelo título é Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Corinthians e o Santos ali correndo por fora. Mesmo o Santos estando bem, em primeiro lugar na tabela de classificação, por causa do elenco, eu considero que o Santos vai brigar por uma vaga na Libertadores, por uma vaga direta, né, na Libertadores da América. E lembrando que o Corinthians vem crescendo na competição, então essas equipes, São Paulo, Santos, se não apresentarem mais resultado, o Corinthians que já vem próximo, né, de Santos e Flamengo, e já passou São Paulo e Palmeiras, é uma equipe que tem uma tendência muito forte de terminar entre as 4 principais equipes do Campeonato Brasileiro. Um abraço a todos, até o próximo vídeo. Sempre lembrando a vocês para me dar aquela força, se inscrever no meu canal, dar aquele like porque isso me ajuda bastante. E ativar o sininho de notificação para que sempre que tiver vídeo novo no canal, vocês recebam notificação do vídeo em primeira mão. Abraço a todos, até o próximo.